Fala pessoal, beleza? Vamos começar uma aula de equações trigonométricas agora, uma aulinha rápida, mas fundamental. Tem gente que diz que é difícil, eu não acho difícil, eu acho que você tem que entender a ideia. Depois que você entende a ideia, fica bem automático fazer. Mas eu acho que da trigonometria é um dos assuntos que as pessoas menos sabem. Eu não acho que é porque é difícil não, é porque realmente as pessoas estão chegando no final, você está se arrastando já, mas é um dos assuntos mais fundamentais, porque ele encerra, né, exatamente a parte da trigonometria, um dos assuntos finais da trigonometria. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos partir por esse sumário. O Hiparco está ali levantando o dedinho para a gente. E a gente vai falar sobre o seguinte, uma introdução muito rápida. Vamos falar das 3 equações fundamentais, não são as relações fundamentais, sim as equações fundamentais. Vamos falar de como resolve a equação do tipo asseno mais b cosseno, utilizando o bizu máximo. Vamos falar das equações envolvendo as funções inversas, que sempre cai também em concursos como Escola Naval, EFON, AFA, cai direto sempre equações envolvendo as funções inversas, arcosseno, arcosseno. Vamos fazer um resumovski da aula e a gente parte para os exercícios. Beleza ou não beleza? Tranquilovski ou não tranquilovski? Tranquilo, então vamos lá, vamos partir, vamos lá, começar. Pessoal, questão de equações trigonométricas são fáceis, difícil é dar a resposta certa. Então vocês vão ver que esse cara aqui do lado é uma referência para mim. Eu realmente sempre me inspiro nele. Ele é realmente, não sei se vocês conhecem, tá? É muito bom esse cara. E assim, só para vocês entenderem, né, o que eu estou falando, na parte de introdução a gente já vai ver isso. A gente tem várias chances de dar uma resposta errada, ou melhor dizendo, incompleta. Aqui em introdução a gente já vê isso. O que são equações trigonométricas? Bom, equação é isso aí que está na tela, né? Equação, tudo mais. Se eu botar uma pitadinha de trigonometria, ela já vai obter outra carinha. Então já tem um seno igual ao outro, um cosseno igual ao outro, e na verdade as minhas equações de x ao quadrado já sumiram. Agora é seno igual a seno, cosseno igual a cosseno, tangente igual a tangente, e é assim que você vai se virar para resolver. Tudo certo? Temos aqui, por exemplo, um exemplo de solução de equação trigonométrica. É assim que as respostas vão vir a partir de agora. São 3 equações fundamentais, conforme eu falei para você. Seno igual a seno, cosseno igual a cosseno e tangente igual a tangente. E as pessoas tendem a achar que se o seno de x é igual a seno de y, o x é igual ao y. Ora, mas nem sempre é assim. Aqui a gente vai ver os exemplos de que não necessariamente vão ser assim. Deixa eu abordar com vocês primeiro o porquê não é assim. Vou colocar um exemplo que vocês vão verificar que não é assim. Nem sempre é assim. Vamos lá, pessoal. Quanto que é o seno de 30 graus? Vocês lembram de cabeça? Lembra, né? Isso vocês lembram que eu sei. Seno dá meio, né? E quanto que é o seno de 150 graus? Ah, mestre, lembro não, tem que pensar. Pensa aí, pausa o vídeo, por favor, de coração. Pausa o vídeo, pensa e daqui a pouco você me fala. Considerem que você pausou e você achou meio também, né? Pronto, te dei 2 senos que são iguais, mas os ângulos não são iguais. Ah, meu Deus, então quer dizer... pois é. Olha só, eu coloquei uma figurinha para vocês aqui, um ciclo trigonométrico, que vai mostrar para vocês que estão errados. Quer dizer, não estão errados, estão incompletos. Por isso que aqui é muito fácil você errar uma questão. Repara o seguinte, eu marquei para você na figura um ângulo T, tudo bem? Então esse ângulo T eu estou representando aqui de vermelhinho. E o seno de T, como é natural pensar, é a projeção desse ângulo nesse eixo vertical. Eu pintei aqui de vermelhinho, tá certo? Agora eu vou marcar para vocês, um outro ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo S. Como é que marca o ângulo S? Só para critério de entendimento aqui. Deixa eu pintar ele de verdinho aqui. Como é que marca um ângulo? Muita gente faz errado, marca assim, ó. S. Não, pessoal. Não estou falando de trigonometria, não estou falando de ciclo trigonométrico, então você tem que marcar ele lá do início, ó. O S vai ser esse aqui, ó. Percebeu que eu marquei lá do início? Chega mais perto da tela para você olhar melhor aí, ó. Eu marquei lá do início. Esse vai ser meu S. Beleza? E é claro que, olha só, se você parar para observar, o seno do S, olha só o que dá. Olha só a vertical aqui. O seno do S, que é essa projeção vertical, acaba dando igualzinho ao seno de T, né? Então, o que aconteceu no final das contas? O T e o S não necessariamente precisam ser iguais para que os senos deles sejam iguais. Entende o que eu estou dizendo? Então, se você tem um seno de um cara igual a um seno de outro cara, uma das possibilidades... Sim, não vou negar para vocês, é de que os caras sejam iguais. Só que tem outra possibilidade, que eu quero abordar com vocês agora. Os caras podem ser
suplementares. O que significa serem suplementares? É que eles somam 180, eles somam π. Sinistro ou não sinistro? Sinistro, né? Então, o T pode ser igual a S, quer dizer, os ângulos podem ser o mesmo ângulo ou a soma deles pode ser 180 graus, π radianos. Só que mais do que isso, eu vou um pouco além agora do que eu estou falando, o T não necessariamente pode ser igual a S. Quer dizer, esse caso aqui que deu 30 e 150, você visualizou que é o segundo caso, né? O caso em que eles somam 180 graus. Só que eu vou mostrar um outro exemplo. Vou colocar de vermelhinho para você aqui, que é o seno de 390 graus. Sabe quanto é que dá isso aqui? Adivinha? Também dá meio. E repara que 30 mais 390 não dá 180. 150 mais 390 não dá 180. Na verdade, esse caso ainda é o primeiro caso. Quer dizer, o que eu estou dizendo para vocês, eu não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo, a profundidade do que eu estou dizendo, é que na verdade o primeiro caso não é só que T é igual a S. T marca o mesmo ponto na circunferência que S, mas vai muito além de ser igual. O T, ele é congruente a S. Então o T é igual a S mais 2κπ. O que significa esse 2κπ? Significa que pode ser somado 2π, 4π, 6π, 8π, qualquer coisa vezes 2π. Ou melhor dizendo, K vezes 2π. K vezes 2π. Para não escrever K2π, porque fica estranho de falar K2π, né? K2π, imagina, você tem um filho, chama-se K2π, estranho. E aí a gente começou a chamar de 2κπ, que é um bem mais bacana de falar, bem mais sonoro. Então T igual a S mais 2κπ. Significa que T e S marcam o mesmo ponto na circunferência. Entretanto, podem estar em voltas diferentes. Beleza? E esse K é quantas voltas a gente deu no sentido trigonométrico. Assim como aqui embaixo, também merece um 2κπ. Ou seja, o T e o S não necessariamente são suplementares, mas eles são suplementares mais um determinado número de voltas. Ficou claro? Isso aqui é o néctar do néctar do néctar para vocês. Uma questãozinha para a gente ver se a gente massificou isso aí, é essa questão aqui. Eu quero adaptar a questão para vocês, eu quero tirar esse 2 daqui, só para não confundir, depois a gente vai fazer uma questão sobre isso, eu acho melhor a gente jogar para daqui a pouco. Eu quero fazer essa questão que significa o seno de 2x ser igual ao seno de x. Então, você não precisa desenhar muito para poder olhar isso. Agora, já está mouse automático de você pensar, beleza, tem dois casos. Se dois senos são iguais, ou os ângulos são iguais, eu vou usar iguais entre aspas, porque na verdade eles são um é igual ao outro mais 2κπ, certo? Ou o segundo caso é que na verdade eles são suplementares, então a soma dos dois vai ter que dar 2κπ. Ou melhor, perdão, vai ter que dar π mais 2κπ. π mais 2κπ. Que é o que a gente acabou de ver. Pô, como é que eu decoro isso? Pô, ou você desenha e tenta entender, ou você decora mesmo, né? Usando a tua memória RAM, beleza? Aqui, olha só que interessante. Nesse caso, o x vai dar 2κπ. Nesse caso de baixo, o x vai dar estranho pra caramba, né? Vai dar π sobre 3, ai, vale-me Deus, hein? Mais 2κπ sobre 3. Você achou isso também? Loucura, né? Se ele te pede para marcar isso, esses pontos no ciclo trigonométrico, tudo bem, você marca. Faz o circlinho lá e marca os pontos. Onde que o x é igual a 2κπ? Aqui e só, né? K igual a 0, dá 0. K igual a 1, dá 2π. K igual a 2. Esse K, pessoal, é um número inteiro. Acho que a gente já frisou isso em outros momentos, mas eu vou falar de novo. Esse K assume valores como 0, 1, 2, tá? São os números inteiros. Pode assumir valor negativo também, mas a gente coloca só o 0 para frente para poder visualizar onde vai ficar. Então, olha só, aqui, ó, tá vendo? Esse é o nosso primeiro caso. O segundo caso, π sobre 3. Aí você tem que marcar o π sobre 3 aqui, tá mais ou menos aqui, com K igual a 0. Se você botar K igual a 1, vai dar π sobre 3 mais 2π sobre 3. Que nojo, hein? Vai dar 3π sobre 3, que é π, vai estar aqui. Se você botar o K igual a 2, e assim você vai marcando os outros pontos, tá certo? E assim você vai marcando os outros pontos, sem perigo nenhum. Então a solução dessa equação aqui, que ele apresentou, são essas que eu marquei aqui no círculo para vocês. Repara que eu fiz um caso e eu não fiz a interseção com o outro, eu fiz a união com o outro. Então esse é o grande bizu. Agora a gente vai falar sobre cossenos, eu vou parar o vídeo para não ficar muito longo, mas a gente vai seguir falando a mesma ideia sobre cossenos, beleza?